Em uma tarde de inverno, em fevereiro de 1891, 3 homens estavam envolvidos em uma conversa séria em Londres. A partir dessa conversa surgem as consequências de maior importância para o Império Britânico e para o mundo como um todo. Por isso, esses homens estavam organizando uma sociedade secreta que, por mais de 50 anos, seria uma das forças mais importantes na formulação e execução da política imperial e externa britânica. Os 3 homens envolvidos eram bem conhecidos na Inglaterra. O líder era Cecil Rhodes, um construtor de impérios fabulosamente rico e a pessoa mais poderosa da África do Sul. O que é o poder? Como definir a existência do poder de alguns sobre uma grande maioria? Como é possível que a grande maioria das pessoas aceite atos nocivos determinados contra elas? A tragédia se manifesta pela ignorância e servidão. A esperança e liberdade nascem do conhecimento da verdade. Sem dúvida alguma, o mecanismo da manipulação das massas existe desde a origem dos tempos e eles são embasados no uso de narrativas de convencimento, distorção da verdade, mentiras transformadas em verdades absolutas e, especialmente, desejo e ignorância. A força é aplicada como último recurso no momento certo, após gerarem a necessidade de solução, ajuda ou salvação. Política, religião, problemas de saúde pública e escassez de recursos são os principais. Mas há outro fator fundamental, aliás, se tornou o principal, especialmente desde o século XVI, a influência das sociedades secretas que manejam o poder nas sombras. A história das sociedades secretas sempre despertou curiosidade, mas poucas carregam o peso de influenciar o destino de nações, como a criada por Cecil Rhodes, 1853 a 1902. Figura central no colonialismo britânico e magnata da mineração que atuava especialmente na África do Sul, acumulou uma vasta fortuna graças ao controle das minas de diamante na África do Sul, especialmente por meio da empresa De Beers. Mas para tal, foi o principal artífice de um reset local, realizado através de incursões terroristas e das ações perpetradas pela Segunda Guerra dos Boers, um agente de pressão e eliminação do inconveniente para o governo britânico. Ele usou sua influência e conseguiu mais recursos para a defesa da cidade de Kimberley. Bem, essa é a parte que se conta nos livros de história, e você já deve estar entendendo que não foi bem assim que as coisas aconteceram, pois ele não estava defendendo a nada ou a ninguém, e sim eliminando os cidadãos locais franceses, holandeses e africanos. Então, ele foi um dos inventores dos campos de concentração, onde mais de 50 mil de boers e africanos morreram, oficialmente, embora os números não oficiais acreditem 1 milhão de mortos entre as 2 guerras e campos de concentração administrados pelo Lord Kitchener. Você entendeu certo, é o mesmo sobrenome com alguma diferença de grafismo de tradicionais políticos na Argentina. Sob tamanha estratégia nada nobre, Rhodes dedicou sua vida a um projeto que chamou de visionário: unir o mundo sob a hegemonia anglo-saxônica. Além de seu nome ter sido dado ao país formado ao nordeste da África do Sul, a Rodésia, por detrás dele estavam as forças não tão ocultas que, século após século, financiaram e exigiram que seus servos, como Rhodes, materializassem seus desejos no mais literal estilo de tragédia e esperança. Tais planos não eram apenas econômicos ou políticos, mas também ideológicos, concebidos para moldar o futuro da humanidade de acordo com os valores e interesses daqueles que, de fato, dominavam previamente o criado para tal, o Império Britânico. Esse objetivo não era apenas teórico. Conforme registrado por Carroll Quigley, renomado professor de História em Georgetown, Rhodes fundou uma sociedade secreta em 1891 com um propósito claro: estabelecer um governo global liderado pela elite britânica.
O professor Quigley, que teve acesso exclusivo a documentos internos dessa rede, a descreveu como um dos mais significativos movimentos de poder do século XX. Comandado por seus mestres, Cecil Rhodes não fazia segredo quanto à ideia de que a expansão da civilização anglo-saxônica era um dever moral, uma espécie de fardo civilizador. Mas debaixo dessa capa europeia estava a verdadeira face e origem dos fantasiados. O sonho, ou deveríamos dizer projeto, era o de criar uma federação global onde as colônias britânicas, os Estados Unidos e outras nações compartilhassem um governo centralizado, promovendo dramas, caos e toda sorte de desgraças de forma a justificar o conceito a ser vendido, o da paz mundial sob a liderança de uma elite altamente especializada. Você já ouviu falar disso recentemente? Eu tenho certeza. Se não, você precisa estudar comigo. Para financiar e perpetuar essa visão, ele estabeleceu o Testamento de Rhodes, um documento onde destinava sua fortuna para formar um grupo de influência global, uma sociedade secreta com múltiplas ramificações e nomes distintos, como o da Mesa Redonda, Round Table, Cleveland Set e o Grupo Milner, entre outros, todos com suas posteriores ramificações e nomes novos e descrições, como polvos com novos tentáculos. Em nosso tempo atual, temos vários deles. Rhodes modelou sua sociedade secreta nos moldes de uma organização hierárquica inspirada pelos jesuítas e pelos Illuminati. Como não? A estrutura incluiria o círculo interno, o círculo dos iniciados, composto por poucos membros escolhidos a dedo, incluindo o próprio Rhodes e seus aliados mais próximos, como William T. Stead e Lord Milner. Então, este grupo tomava as principais decisões. O círculo externo, Association of Helpers, são os que auxiliavam o círculo interno, recebiam ordens e nem sempre entendiam direito por quê. Esse incluía indivíduos influentes no governo, na academia e na mídia, que, mesmo não sabendo de todos os detalhes, ajudavam a promover os objetivos da sociedade. Claro, em troca de vantagens. A Bolsa Rhodes, esse Rhodes Scholarships, que se patrocinavam estudantes e estudos para os acompanhar em seu desenvolvimento. Você entendeu? Embora não explicitamente parte da sociedade secreta, as bolsas eram um mecanismo para identificar e educar futuros líderes globais comprometidos com os ideais anglo-saxônicos, entre aspas. Espero que você também tenha entendido, mas eu te explico depois. O impacto e ramificação dessas organizações são sentidos até hoje, mais do que nunca, aliás, e podem ser identificados por aqueles que têm o poder de enxergar o momento presente pelo conhecimento da verdadeira história da humanidade. Quem não sabe do passado verdadeiro realmente é cego para o presente. Embora ela não tenha alcançado completamente seus objetivos na forma usual da época, que é aquele seu objetivo original, o que de fato não era para ser, pois agora sim é que esse molde está sendo posto em ação, e naquela época era só um preparatório e ensaios e ajustes. Suas ideias influenciaram profundamente as relações internacionais, moldaram elites políticas e fomentaram a crença em um governo global que agora entra facilmente, pois ninguém mais reage contra, muito menos o povo. A existência de organizações como a CFR, o Conselho de Relações Exteriores, frequentemente associadas a conspirações sobre governança global, reflete esse legado. O estudo da sociedade secreta de Cecil Rhodes não é apenas fascinante, mas também uma janela para entender como o poder e as ideias moldam a história, muitas vezes por trás das portas fechadas. Nos anos em que se seguiram a morte de Rhodes, sua sociedade foi reestruturada por figuras como Alfred Milner, um de seus mais próximos aliados. Milner expandiu a rede da Tábua Redonda, Round Table, Mesa Redonda, como queira chamar, com o objetivo de promover a unificação das colônias britânicas e uma ordem global liderada pelo Reino Unido.
O grupo da Mesa Redonda emergiu como um think tank que influenciou a política externa britânica no início do século XX. Ele promovia uma visão imperialista de cooperação entre as nações anglófonas, que incluía a Grã-Bretanha, suas colônias e Estados Unidos. Revistas como The Round Table Journal, Jornal da Mesa Redonda, ou melhor, Távola Redonda, foram usadas para disseminar as ideias da rede. Hoje você tem vários grupos fazendo isso. No meu caso, por exemplo, do Fórum Econômico Mundial, que está sendo simplesmente a continuação de uma dessas ramificações. Então, na época, o grupo Milner, chamado até de Milner's Kindergarten, ou seja, o jardim de infância de Milner, onde se escolhiam jovens líderes para se tornarem os futuros políticos, representantes científicos ou científicos e filósofos, e por aí vai. Alfred Milner era um homem altamente educado, formado em Oxford e com uma visão muito clara e inflexível sobre a supremacia britânica e a necessidade de manter o poderio imperial. Veja bem, essa era a narrativa da época. Em cada época tem uma narrativa. Então, como diz no Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, temos que criar uma grande, importante, forte narrativa. Então, em cada época, eles criam as narrativas, independe do que seja. E aí criam um sistema em volta para que a população aceite e viva em torno da narrativa. São grupos como esses que fazem essas coisas. Então, Milner acreditava firmemente no conceito de Pax Britannica, ou seja, que através da guerra e da intervenção em países, eles estavam fazendo o quê? Vendendo a ideia de paz mundial. Parece um concurso de Miss Universo. Paz mundial. E então eles vendem a paz mundial através de suas ações, como faz os Estados Unidos e etc, etc, etc. Então essa é uma outra grande narrativa que se aceitou com tranquilidade e ninguém questiona, o que é fascinante. Então, ele acreditava firmemente nesse conceito e da civilização global sob os ideais britânicos. E foi levado ao título de Visconde, claro, Visconde Milner. Então, tornando-se membro de governos britânicos durante a Primeira Guerra Mundial. Ele foi, então, o ministro da guerra, perfeitamente adequado para ele, e desempenhou papéis importantes no planejamento econômico e militar do Império. Seu estilo era direto, metódico e muitas vezes implacável, tanto em sua visão política quanto em sua execução política. Isso lembra um pouquinho um personagem atual que acabou de assumir a presidência americana. Milner também foi responsável por um grupo de jovens intelectuais e políticos, apelidado então do Milner's Kindergarten, como já falamos, um jardim de infância, composto por homens que trabalhavam sob sua liderança na África do Sul durante e após a Guerra dos Boers. Esses indivíduos desempenhavam papéis-chave na política britânica e mundial, conectando a África do Sul, Reino Unido e outras partes do Império. Então, quando vemos os jovens políticos ou aprendizes fazendo parte de suas supostas discussões comandadas pelo Fórum Econômico Mundial e outros mais, obviamente, esse é o grupo externo. Reconheça agora a sua origem histórica e reconheça as carinhas que você está vendo, parecendo que estão falando em seu nome. Ao longo dos anos 30, o Clevedon Set, assim chamado por se reunir na mansão Clevedon, propriedade de Nancy Astor, tornou-se uma expressão dessa rede. Esse grupo de elites britânicas foi acusado de influenciar a política externa do Reino Unido em direção ao apaziguamento da Alemanha nazista. Como são bonzinhos, alimentando teorias sobre uma conspiração global que, claro, foi feita por eles mesmos. É preciso pontuar quem foi Nancy Astor. Nancy Langhorne nasceu em uma família rica da Virgínia, nos Estados Unidos. Era uma das irmãs Langhorne, conhecidas por sua beleza e influência na sociedade americana. Aqui temos o papel das influenciadoras, que na época não tinham o subtítulo digital,
e sim influenciadoras na mídia da época, né? E sejam atrizes, e hoje nós temos youtubers, influenciadores de mídia em geral, e também são criados por esses. Após um casamento inicial infeliz, então ela se mudou para a Inglaterra de 1905, onde conheceu e se casou com Waldorf Astor, herdeiro de uma das famílias mais ricas da Grã-Bretanha. A família Astor era de uma dinastia anglo-americana com vastas propriedades e influência social. Após a morte do pai de Waldorf, ele herdou o título de visconde e se tornou membro da Câmara dos Lords, abrindo caminho para Nancy se candidatar à Câmara dos Comuns. Nancy Astor é celebrada como uma pioneira feminina na política britânica, abrindo caminho para futuras gerações de mulheres parlamentares. O autor e professor Carroll Quigley argumentava que essas sociedades não eram uma teoria da conspiração fantasiosa, mas sim uma realidade histórica bem documentada com impactos duradouros. O objetivo era a criação de uma federação global liderada pelas nações anglófonas. O método seria a influência discreta nos bastidores, utilizando as think tanks, revistas, universidades e elites políticas. Quigley descreveu como essas redes moldaram políticas como a formação da Commonwealth Britânica e a criação do Conselho de Relações Exteriores, o CFR, nos Estados Unidos. Então, Quigley admirava a eficácia dessas redes, mas criticava a falta de transparência e o controle elitista. Bom, uma observaçãozinha, foi ele que criou Bill Clinton. Bom, nós temos aqui em Georgetown um filhote cruz credo criado exatamente por ele, que estava no meio político para fazer isso. Então ele conta coisas que, na verdade, não só ele tinha acesso, como ele sabe muito bem, pois participa disso. Ao mesmo tempo, ele recebeu vários elogios do então presidente Bill Clinton, seu filhote. Entenda a conexão. Lembrou das bolsas universitárias de patrocínio de Rhodes? Pois é isso que se fez para criar gente como Bill Clinton e outros mais. Existem tantas conexões com essa origem que eu vou precisar te explicar tudo em uma série de webinários, mas vamos a mais uma só para te deixar isso mais claro. Essas think tanks e organizações inspiradas, então, criadas como a visão de Rhodes e a organização Milner, deixaram raízes em instituições influentes como o Royal Institute of International Affairs, RIIA, fundado em 1920 e conhecido como Chatham House. Nós vamos ter que falar sobre essas coisas nos webinários. Nos Estados Unidos, o CFR desempenhou um papel semelhante, moldando a política externa americana. Então, imagine um polvo e seus tentáculos. A Sociedade Secreta de Cecil Rhodes e suas ramificações são um exemplo fascinante de como ideias, dinheiro e redes de influência podem moldar e mudar o curso da história. De suas raízes no sonho imperialista britânico ao impacto moderno nas relações internacionais, essa história permanece um lembrete de que o poder muitas vezes opera nos bastidores, invisível ao olhar comum e resistente ao olhar das pessoas que querem acreditar no bem daqueles que assumem cargos de poder. Então essa é apenas uma pitadinha de uma estrutura que foi sendo criada e iremos juntar peças de Lego trazendo tudo para o momento presente através de 7 webinários totalmente gratuitos que eu preparei para você. Conheça agora esses 7 temas. Aula 1 de 7, a Sociedade Secreta. Como eram os planos de Cecil Rhodes e Round Table, mesa redonda, para estabelecer a nova ordem mundial. Aula 2 de 7, a invenção do comunismo. Como o Império Anglo-Veneziano criou o comunismo. Aula 3 de 7, Rockefeller controlando o jogo. Por que a primeira família de petróleo apoiaria tão ardentemente a pesquisa e o ativismo climático ambiental? Esta é uma história instigante e paradoxal de um dos jogadores globais mais influentes do mundo. Aula 4 de 7, Dark Psychology.
Desejo e prisão. Como o sistema faz uso das ferramentas como persuasão, coerção e controle mental, métodos utilizados para explorar as vulnerabilidades humanas, como medo, desejos ou preconceitos. Aula 5 de 7. A máfia de Putin. A história da corrupção e o controle da máfia russa. Aula 6 de 7. O fim do Tio Sam. Como está sendo criado o fim dos Estados Unidos da América, mas gerando uma nova ordem para a região da América do Norte. Aula 7 de 7. O Time Secreto. Como a CIA e seus aliados controlam as Nações Unidas e o mundo. Eu estou certa de que você já percebeu que esse conteúdo é para lá de libertador e através dele você terá uma higiene mental, pois irá retirar muitas das histórias manipuladas que foram inseridas em tua mente pelos narradores do sistema, visando confusão e servidão permanente. Com ele você terá a chance de encontrar o caminho correto, pois para tal é necessário enxergar e, além de compreender, antever o que está para vir, se livrando de surpresas inesperadas. Enxergar padrões em comum, ligações claras entre o passado e o presente, que te permite o domínio do futuro. Afinal, o tema das 7 aulas é o poder, portanto, assuma agora o teu poder pessoal. Clique no link sinalizado que eu te enviarei as informações para que você não perca nada. Eu te encontrarei nas aulas. Até lá!